Bom dia! O Band Mulher já está no ar, trazendo informação, saúde, bem-estar e convidados que fazem a diferença no seu sábado de manhã. Fica com a gente! Você sabia que a acne também pode surgir na fase adulta? A doutora Stephanie Seolin explica tudo sobre a acne feminina e os cuidados ideais para a pele. No Limonada Zen, Adriano Sescani continua a série especial sobre gagueira, com orientações sobre como acolher, entender e respeitar quem convive com esse distúrbio. A terapeuta Josiê Pacheco fala sobre Junho Roxo, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, um tema importante que merece toda a nossa atenção. No quadro Saúde em Casa, Alexandre Pires esclarece mitos e verdades sobre o serviço de home care, um cuidado cada vez mais presente na vida das famílias brasileiras. E ainda, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes desvenda mitos e verdades sobre a pressão arterial. Será que você realmente sabe cuidar da sua? Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E já abrimos o Band Mulher de hoje com ele, que é nosso colunista, está semanalmente aqui trazendo temas super importantes, como sempre, Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E vamos de mais uma série de mitos e verdades aí, porque é o que mais se fala no dia a dia, né, Dr. Gilberto? Essa questão aí das dúvidas que as pessoas têm. E a gente vai começar com uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes. Será que tomar muita água ajuda a controlar a pressão? Isso é mito ou verdade? Tudo bom, Regina? Bom dia a todos. Isso é um mito, tá? A ingesta de água não tem nenhuma relação com o controle da pressão arterial, né? A ingesta de sal ou de sódio, sim, né? O sódio, ele tende a aumentar a pressão arterial, por isso que a gente tem que controlar nos alimentos que a gente compra no supermercado, por exemplo, qual é o conteúdo de sódio que tem. Porque o sódio, na realidade, nada mais é do que sal. Então, existem estudos mostrando que a população brasileira come de 3 a 4 vezes mais sal ou sódio do que as necessidades metabólicas. Consequentemente, a gente está exacerbando, né, os aumentos de pressão arterial, muitas vezes por questões de consumo inapropriado de uma quantidade muito grande de sódio. Então, água, só água, não. Mas se tiver bebidas que contêm sódio, muito sódio, por exemplo, né, que são as bebidas industrializadas, essa sim tem que tomar cuidado, porque agora, a gente pode exceder. Agora foi importante que o senhor falou essa questão do sal e do sódio serem a mesma coisa, porque muita gente fala isso assim, o que a gente tem que evitar mesmo é o sódio. Não pode, olha lá na composição que não pode ter sódio. Por que as pessoas fazem essa diferença? Na realidade, né, era até o contrário. Existiu uns anos atrás um projeto de lei que obrigava os fabricantes de alimentos a colocarem na embalagem a quantidade de sal, porque as pessoas sabem o que é sal, né? E, infelizmente, esse projeto de lei não foi aprovado, então eles põem sódio. Então, muitas pessoas, pelo contrário, não sabem o que o sódio é a mesma coisa que o sal e, consequentemente, não prestam muita atenção a isso. Mas é a mesma coisa, tá? Então, sal e sódio são praticamente sinônimos. Tá, pois é, mas então quer dizer que a água não tem absolutamente nada a ver com isso. E a desidratação, por exemplo, poderia, nesse caso, ter alguma consequência com a pressão arterial? A desidratação pode fazer com que a pressão caia, né? A pessoa desidratada tem uma queda da pressão arterial, tá? Em relação às águas, um ponto importante de ressaltar é que também as águas minerais têm um conteúdo variável de sódio. Então, a tendência é a gente escolher águas minerais que tenham menos sódio. Isso é importante. Tá? Quer dizer, a pessoa que já tem uma tendência, né, a ter aumento de pressão, ou já é hipertensa, sim. Quer dizer, não é qualquer água mineral que ela pode tomar. Não. Se você for no supermercado e começar a comparar o conteúdo de sódio de águas minerais de várias marcas diferentes, você vai ver que tem uma variação bem grande. Tem algumas que têm muito mais sódio do que outras. E a gente acha que a água... É tudo igual. Exatamente. Tá. E não é bem assim. Não é. A água do filtro, ok, essa, né, o conteúdo de sódio ela é ínfimo, mas essas águas minerais que vêm de fontes
essas tem que tomar um pouco de cuidado, porque também tem uma variação muito grande. Agora, tu vê como as pessoas se comenta coisas que não são verdadeiras, então. Porque muitas vezes eu já ouvi o seguinte, porque se a pressão aumentou, toma bastante água que vai baixar, vai ajudar a baixar. Quer dizer, tem nada a ver. Não tem nada a ver. A água não tem nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. E o tal do sal embaixo da língua? Também não funciona, tá? Isso é um mito, né? Se a pessoa está com a pressão baixa, teve um episódio de hipotensão, tem muita gente que põe sal embaixo da língua porque a pressão vai... Eu quero dizer que muitas vezes eu botei, porque eu tenho pressão baixa. Se por alguma razão houve uma hipotensão, ou porque está muito quente, ou porque, enfim, uma série de outras razões, o que tem que fazer é deitar, né? Pode ser até no chão, tá? Elevar as pernas e aguardar uns minutos, porque normalmente essas hipotensões por calor ou por estresse emocional, elas resolvem em poucos minutos. Ainda sobre pressão arterial, né, e mitos e verdades, ou seja, a pressão arterial alta, ela só precisa ser tratada se ela estiver acima de 14/9? Não. Isso é uma mudança recente que houve, tá? Hoje em dia, nas diretrizes mais modernas, existe 3 categorias. As pessoas que têm a pressão normal, que são aquelas que têm pressão menor do que 12/7, tá? E existe as pessoas que têm hipertensão, que é a pressão acima de 14/9 ou mais. Nesse intervalo do meio, existe uma nova categoria, que são as pessoas com pressão alta. Já falamos então, já falamos até sobre isso. Então, hoje em dia, existe uma diferenciação do ponto de vista médico, né, entre pressão alta e hipertensão. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma pressão de 130/75, hoje em dia ela é categorizada como tendo pressão alta. E o que se sabe é que pessoas que têm pressão alta também têm um risco cardiovascular maior, ou seja, elas também merecem ser tratadas. Nesse grupo de pacientes que tem apenas a pressão alta, ou seja, não chega a 14/9, se dá preferência para medidas gerais. Quais são as medidas gerais? Não abusar do sódio, do sal, atividade física, perder peso, tentar ficar mais próximo o possível do peso ideal. Então são medidas gerais que em muitos casos conseguem fazer com que a pressão baixe. E se não responde, aí sim a gente lança a mão de medicamentos. Porque, de novo, quem tem um risco cardiovascular baixo é quem tem pressão arterial abaixo de 12/7. De 12/7 a 14/9, embora o risco não seja tão alto quanto quem tem hipertensão, o risco é aumentado e, consequentemente, a gente deve tratar. Inicialmente de forma não farmacológica, mas se não responder em alguns meses, aí sim a gente deve lançar mão de medicamentos. E tem como a idade avançar, por exemplo, e a pessoa seguir com uma pressão normal? Pode. O fato da pressão tender a aumentar à medida que a gente envelhece, não quer dizer que todo mundo vai ser hipertenso, né? Algumas pessoas, felizmente, envelhecem e a pressão se mantém normal, tá? Mas, realmente, né, a partir da 6ª, 7ª década de vida, existem estudos mostrando que mais da metade das pessoas se torna hipertensa. Isso por um processo, existem várias causas para isso, né? A pressão arterial não tem uma causa específica, mas o fato do envelhecimento gerar um enrijecimento dos vasos arteriais pode contribuir para esse aumento gradual da pressão com a idade. Tá bem, doutor Gilberto. Mais um sábado aí cheio de informações. Isso aí. Sábado que vem tem mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. No Limonada Zen, o Adriano Sescani encerra hoje a série especial sobre gagueira, com reflexões e dicas de como acolher, compreender e conviver com esse desafio de forma mais empática. Sabe aquele momento que a gente percebe que ser autêntico é o que realmente importa? Foi assim que eu aceitei a minha gagueira. Então hoje eu vou falar sobre como a aceitação mudou a minha vida. Essa questão da aceitação, né? Porque quem é gago sofre muito bullying. Então as pessoas debocham, as pessoas riem, elas não acolhem. Isso também é muito ruim. Eu começo muito assim, pelo trabalho em relação à relação do paciente com a gagueira, né? Ele redefinir essa relação, porque ele lidando melhor com a gagueira, ele vai conseguir socializar melhor, né? Ele não vai se deixar afetar tanto.
As pessoas que convivem com as pessoas gagas, como elas podem ajudar no desenvolvimento da autoestima, apoiar? Essa é uma pergunta bem importante, né? Assim, começando pela criança. Muitas vezes os pais, no momento em que a criança está gaguejando, os pais começam a completar a fala da criança. A criança quer dizer, eu quero tal coisa. E eles completam, tu quer? É água. Os pais geralmente não têm, algumas vezes... É horrível isso, né? Os pais não têm paciência, ou até as pessoas, os amigos, né? Então é muito importante, principalmente as crianças, não apressar, esperar ela falar no tempo dela, porque apressar ou completar ou falar pela criança só vai agravar o problema, vai deixar a criança mais nervosa ainda, ela vai ter mais dificuldade em lidar com isso, isso vai afetá-la, né? Ela vai ter dificuldade em falar, mais dificuldade de falar em público, de se comunicar, enfim. Isso sim começa a afetar a autoestima da criança. E assim, para as pessoas já mais velhas, os familiares, os amigos, também a mesma dica, né? Deixa a pessoa falar com calma, escuta, deixa a pessoa concluir o seu pensamento, não fica tentando adivinhar. Eu acho que isso é o que a gente mais ouve, né? As pessoas tentando, né, naquela ansiedade de completar a fala, achar que estão ajudando, né? E tem gente que constrange também, né? Diz assim, é tão charmoso uma pessoa gaga. Não, não é charmoso. A gagueira faz parte de mim, mas não me limita. Se há algo importante que eu aprendi, é que é valioso demais dar voz às minhas ideias e esquecer o medo de falhar. Gagueira não define a gente, né? Não, a gagueira não define a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa acha que por ela ser gaga, ela não pode ocupar alguns espaços, desempenhar algumas profissões relacionadas à comunicação, mas eu acho que isso é uma grande inverdade, né? Tanto que a gente tem aqui alguém que trabalha com comunicação. É verdade. E foi um desafio. Quando eu fiz jornalismo, eu acho que inconscientemente era para justamente me desafiar e saber que eu poderia me comunicar, conversar com as pessoas, independente da minha gagueira ou não. E hoje fico muito feliz em estar falando aqui abertamente sobre isso, gaguejando quase pouco, né? Quase nada, e talvez seja libertador, né? Quando a gente aceita, e quando eu comecei a me aceitar, eu realmente vi que eu melhorei muito, né? Quando eu me despi disso e deixei de ficar com medo sobre isso. Isso é uma grande chave, né? É verdade. Eu me emocionei, viu, gente? Faz tempo que eu não me emocionava aqui no Limonada Zen. Obrigado. Aceitar minha gagueira foi um dos maiores aprendizados da minha vida. E eu quero que você também se sinta assim, capaz de falar, de se expressar e de viver sem medo. A sua voz, com todas as pausas e singularidades, tem um valor enorme. Não deixe que ninguém silencie isso. Obrigada, então, ao Adriano, né, que está lá também, lá em cima agora, que é meu diretor, e também a Arruaça Filmes, que traz imagens maravilhosas. Hoje estou recebendo aqui uma moça que vem trazer uma novidade, viu? O Band Mulher está sempre assim, né? Em busca de novidades. Karina Brendler, seja muito bem-vinda aqui ao Band Mulher. A Karina, gente, é personal broker. E é isso que a gente vai começar explicando, né, Karina? O que é? E, na verdade, hoje ela tem uma empresa com outras 4 mulheres, quer dizer, é uma empresa só feminina. Mas explica pra gente o que é personal broker. Obrigada, Regina. Imagina. O personal broker é um corretor de imóveis, só que ele vai ser focado nos teus objetivos, nas tuas necessidades. Então, mas ele é exclusivo, então? Eu vou ser exclusiva tua. Tu vai me contratar, a gente vai buscar o imóvel pra ti. E a partir disso, eu vou entender todas as tuas necessidades, qual o teu dia a dia, o que tu buscas. E eu vou te auxiliar a encontrar o melhor imóvel. Então, assim, tu não vai precisar entrar em contato com diferentes imobiliárias para fazer essa busca. Eu mesma vou fazer esse filtro. E imobiliária também, às vezes, desfoca um pouco, porque são muitos profissionais, né? Então, acaba que, se tu é única,
tu já sabe exatamente o que eu quero. Exato, exatamente. E assim, eu sempre digo, tem o cliente que ele gosta de ser atendido por várias pessoas, que ele mesmo quer resolver, mas tem o cliente também que ele tem uma necessidade de algo mais pessoal, de algo que seja voltado para as necessidades dele. E a gente trabalha para isso, para que esse cliente ele seja bem atendido em todas as esferas e que ele se preserve também, inclusive em relação a... Sim, desatualização. Eu estava vendo aqui essa questão dos sites, dos links, né? Que às vezes a gente vai lá procurar, cliente que a casa está lá, não existe mais aquela casa, porque aquele link está desatualizado. Exatamente. Toda essa pesquisa a personal broker vai fazer para mim. Eu vou servir como um filtro. Eu vou filtrar só os imóveis que realmente interessam. Ele não vai precisar dar o contato dele para ninguém, então ele não vai se expor, né? Preservando ali a família, a intimidade, sem receber ligações indesejadas. E também vou dar uma avaliação mercadológica daquele imóvel, então a gente vai entender se o imóvel está numa precificação correta, se aquele imóvel tem um custo-benefício legal, tanto para investimento quanto para moradia, e também se ele vai conseguir fazer uma boa proposta. A gente auxilia em todas as etapas, inclusive no pós-venda, ali reunindo a documentação. Isso eu ia te perguntar agora, sobre documentação. Porque é muito chato, né? Essa parte de documentação, gente... Não, mas né? Porque aí acaba que a gente diz assim, meu Deus, mas eu pensei que já estava tudo resolvido. Sempre aparece mais um documento. Então, quer dizer, a pessoa, ela controla tudo isso, a personal, e a gente não precisa se envolver em nada. Claro, vai ter que me fornecer algumas informações, mas sim, a gente, tu que vai buscar. A gente auxilia o cliente a tanto buscar essa documentação, como também a ver se essa documentação ela está correta, se vai ser uma transação segura. Essa parte é muito importante. Parte de financiamentos também, quem vai fazer? A parte de financiamentos. A gente tem advogadas que prestam serviço pra gente, que fazem toda uma due diligence, que a gente fala, que é para ver se esses documentos eles estão todos em ordem para que esse imóvel seja vendido e para que a pessoa não sofra nenhuma... penalidade no futuro, né? Com certeza. E vocês sentiram essa necessidade, assim, de ter esse tratamento único, exclusivo para o cliente? Por quê? Quer dizer, as pessoas traziam muitas dificuldades? Trazem. O que acontece? Eu senti isso na pele, né? Eu fui buscar imóveis e comecei a passar pelas mesmas dores que os clientes passam, de ver imóveis que já não estão mais à venda, de falar com vários corretores e não conseguir passar exatamente o que eu buscava, e ao mesmo tempo de, nas visitas, às vezes fazer visitas que não faziam sentido nenhum com o que eu estava buscando. Sim. E que poderiam ser resolvidas numa simples ligação. Olha, nesse imóvel, qual a posição solar? Que muitas vezes essas informações não tem ali no site na hora e não são tão fáceis da gente conseguir, né? E também das dores dos clientes que começavam a pedir, a perguntar. E eu comecei a pensar em formas diferentes de trabalhar com esses clientes, de trazer atendimento. benefícios, claro. E quando eu encontrei a Label, eu pensei, meu Deus, essa empresa tem tudo a ver com o que eu já estava sentindo de necessidade no mercado. E nós somos, como tu falou, em 5 mulheres corretoras. E a nossa diferencial... Que tem? Pois é, o que tem de diferencial nisso? Porque, na verdade, claro, eu sei, né? Porque nós mulheres somos muito mais detalhistas, nós prestamos mais atenção, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, e os homens que estão aqui não me xinguem, mas é assim mesmo. Então, quer dizer, as pessoas te reclamavam muito e aí vocês resolveram fazer uma empresa feminina. Feminina. O que acontece, né? A gente tem ali uma grande empatia com o cliente, nós somos... em 5, mas assim, 5 personalidades completamente diferentes. Então, por exemplo, se tu, Regina, não se adaptou muito bem com o meu jeito de trabalhar, vai ter a Manu, vai ter a Sil, são pessoas completamente diferentes que vão entregar também o melhor delas para o teu... pro que tu está buscando. Mas é isso, quer dizer, as pessoas hoje em dia também estão buscando cada vez mais especialistas nessas coisas, né? Nessa área, inclusive, de compra e venda de imóveis. Porque parece uma coisa simples escolher uma casa, mas não é. Eu mesma, quando troquei, fiquei mais de ano, né? Buscando. Olhando tudo que era casa e muitas vezes, como tu dissesse, olhei casas que não precisava olhar. Porque não era o meu perfil. Exato. Não era o que eu estava procurando. Então, quer dizer, essa pessoa que fica somente me atendendo com exclusividade, ela já sabe perfeitamente, a gente não vai nem perder tempo olhando. Não, e vai te passar uma tranquilidade, porque, por exemplo, a gente vai semanalmente ou diariamente, dependendo da pressa do cliente, da necessidade dele, verificar quais são os imóveis que estão entrando no mercado, porque a gente entende realmente que do momento que tu pensa, eu vou me mudar, tô aqui pensando em comprar uma casa, até o momento que tu vai realmente efetivar essa compra, pode levar 1 ano, 2 anos,
Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que Sim, em um mês está tudo resolvido. Mas não, tem pessoas que levam esse tempo. Então, justamente por isso a gente faz esse acompanhamento e vai mandando as novidades conforme elas vão tem uma coisa que a surgindo. gente não falou, é bem isso. Os imóveis também vão entrando novos imóveis naquele perfil que muitas vezes a gente acaba não sabendo, se não tem uma pessoa que está cuidando disso, né? A gente faz um raio-x assim no site de todas as imobiliárias. A gente gosta de trabalhar em parceria com as imobiliárias e com os corretores, justamente para atender o nosso cliente da melhor forma possível e também tá sempre ali ligado no que está surgindo de novo nos sites. Karina, parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Porque é uma coisa bem legal. Parabéns a todas as colegas. Obrigada. Valeu, né? Que bom, agora vocês já sabem que existe essa função que é personal broker, pode facilitar tudo. Obrigada, viu? Tudo. Gente, falando que a gente está falando em mudança aqui de casa e tal, vamos falar um pouquinho da sua casa, aquele jardinzinho de inverno que você criou agora no inverno, né? Com aquela claridade e tal. Precisa do quê? De um móvel bacana para receber, né? A sua família, seus amigos, enfim. Isso você consegue saber onde? Na Lemers. E com precinho, ó, bem melhor. A gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulheres, já no Espaço Estilo Simoneto, recebendo aqui a Elisiane Neumann, que é da EA3 Arquitetura e que fez, gente, um espaço, um ambiente lindo na Mostra Elite Design. Eu sei porque eu fui até lá, perguntei um monte de coisas, porque o ambiente realmente, né, é muito legal. Obrigada por vir. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. Imagina. Guria, então tu é responsável pelo dormitório do casal, né? Que eu achei muito legal, porque eu vi ali coisas bem diferentes, né? Mas eu queria primeiro saber, assim, o que tu te inspirou para fazer esse dormitório do casal. Teve 2 pontos que inspiraram esse ambiente. Um foi o Sonho Meu, a música da Maria Bethânia. Olha! Então, por isso que a gente fez aquele recanto com uma poltrona próxima à janela, para o pensamento buscar quem mora longe, como diz a letra. E também o segundo ponto foi o ambiente em si, porque a casa tem muita história, ela é dos anos 60, então... Sim. Tem um piso lindo, tem uns detalhes lindos de gesso no forro. E então a gente buscou isso e também buscou saber, conhecer a rotina dos moradores nesse dormitório. Na casa. Eu vou até pedir para rodar, porque a gente tem fotos aí para rodar. E realmente, ó, o ambiente ele já chama atenção já pela paleta de cores, né? Que também, claro, que tem um objetivo. Sim, a gente usou muitas cores neutras para trazer o aconchego, serenidade, para o bem dormir, para o bom sonhar também, para ter bons sonhos. E esses tons terracota que a gente trouxe foi para remeter à paleta de cores do nascer do sol. Porque a janela, aquele janelão que tem nesse ambiente, ele é para o leste, então tem a vista do nascer do sol. E aqui a gente tá vendo, acho que o closet, a parte ali do closet, mas ele tem, na verdade, uma cama que ficou... diferente do que a gente costuma ver, porque geralmente a gente encosta a cama na parede, né? Isso. E lá ela tá em diagonal. Exato. Por que a gente foi para usar o espaço do ambiente? Por que foi? Exato. Em primeiro lugar, para aproveitar melhor o espaço, porque é um ambiente amplo, retangular, então a gente conseguiu colocar ali várias funções. Além da cama, a gente pôde colocar uma bancada de trabalho, um mini closet, o espaço do café, uma penteadeira. E olha que não é um espaço tão grande, mas coube tanta coisa, né? E claro que também, em função dessa janela ampla que tem, a cama nessa posição na diagonal também aproveita toda a iluminação natural da janela. Eu sei que a gente não tá vendo todas as fotos aí, como é o ambiente, mas é bom, tá? Porque daí você vai ter que ir lá ver, né, como é que é o ambiente. Mas, olha, tem um biombo também, vazado, que me chamou muita atenção.
E que tem, inclusive, aí um apoio da Simoneto, né, nessa história. Exatamente. Tanto que a gente apelidou esse biombo, né, essa parte superior, essa parte vazada de Muxarabe by Simoneto. Porque eu, junto com o designer da Simoneto, Douglas Rist, a gente detalhou. Então, ele teve um desenho exclusivo para esse ambiente da mostra. A gente queria que tivesse esse movimento, que tivessem essas peças, que tivesse esse movimento visual, que tivesse permeabilidade, também em função da iluminação natural. Só que não é um biombo, quer dizer, não é um brise, né? Porque o brise ou é bem horizontal ou é bem vertical. Também não é um Muxarabe original, porque o Muxarabe original ele é mais é uma treliça que é mais constante, mais regular. Então ele foi exclusivo para esse aí a gente, nas fotos a gente viu mais os cantinhos, né? Que eu acho que tem mais a ver mesmo. Também da gente observar o que é possível fazer num ambiente como um dormitório. Porque muitas vezes a gente pensa isso, mas tem gente que diz assim, mas dormitório, só chego de noite, é só para dormir. E não é, né? Na verdade não, é muito mais do que isso. Ele também é importante para o momento do acordar. E aí o que a gente também, para quem visita a mostra, a gente pede para que reflita sobre o bom sonho ao dormir, mas também o bom sonho ao acordar, que precisa te trazer energia para ir em busca dos teus sonhos. Então a gente tem elementos assim no ambiente que remetem, que pedem para as pessoas olharem para dentro de si para ir em busca dos seus sonhos acordados também. Agora, tu sabe que a gente vai na mostra, que aliás vai até o dia 14 de junho agora, Isso né? mesmo. Já vamos aproveitar para vocês quiserem ver todo o dormitório e os ambientes tem que ir lá. Mas a gente vai e fica pensando assim, de onde saiu? Bem isso, essas inspirações, de onde saíram, né? Porque a gente quase não tem ideias e que a gente vai lá e olha as ideias de vocês, que é encantada, né? O dormitório, por exemplo, é um dos primeiros, digamos, ambientes que as pessoas, quando vão se mudar, quando vão procurar um arquiteto, elas querem planejar? Sim, eu vejo que sim, porque é muito pessoal. O dormitório tem que ter a cara da pessoa, de quem vai usufruir mesmo do espaço. E ele é íntimo, então ele precisa realmente estar adequado à rotina, aos desejos, às vontades, aos gostos da pessoa que vai estar nesse ambiente. E principalmente também essa questão de guardar coisas mesmo, né? Porque geralmente o casal sempre, aliás, isso eu sempre falo aqui, né? O casal, sempre é beneficiado, o outro fica só com a prateleirinha. Então, tudo isso as pessoas têm que pensar, quer dizer, junto com o arquiteto, né? Não, eu também preciso, metade desse dormitório tem que ser meu, né? Exatamente. E o que, inclusive nesse dormitório, em função do espaço que a gente tinha, o armário é relativamente pequeno. A gente chama de mini closet, porque são 2 portas. Então, digamos que para quem tem mais quantidade de roupas, teria que ter um closet separado. Mas aí a sugestão que a gente dá é de poder ter ali, por exemplo, os looks da semana organizados. São 2 portas, então seria a porta masculina, a porta feminina, para poder organizar da semana. Mas a gente também teve um feedback de pessoas que visitaram a mostra e que, quando a gente comentou sobre o armário ser um pouco reduzido, algumas pessoas já estão desenvolvendo o armário cápsula. Então tem menos peças e me disseram que seria o suficiente. Olha, não sou essa pessoa. Mas muito bem, olha, obrigada, viu, eu que Elisiane? agradeço. Lindo mesmo o teu dormitório lá. Então a mostra fica até 14 de junho e é na Dom Pedro 1010, né, o endereço. Obrigada. Obrigada. Valeu pela tua presença. E a gente falou em Simoneto aqui, segue agora falando com o Joãozinho. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto, com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados, um setor especializado no sucesso do cliente
para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Muito bem, pois então, já está aqui comigo ele, que é sócio fundador da CG Home Care, o Alexandre Pires, e sempre também trazendo, né, muitas informações, muitas coisas legais. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é bem importante, sobre essa questão do home care, né, que aliás tem dado tanta polêmica que a gente tem visto aí, mas o Alexandre Pires, nós já falamos sobre isso aqui, a CG Home Care é uma empresa familiar, que começou da família dele mesmo, segue hoje, tem franquias pelo Brasil todo, é bem verdade, mas começou pela família. E hoje ele também vai falar sobre mitos e verdades, que nem o Dr. Gilberto, né? Mas nessa área de home care, ou seja, existem 5 mitos sobre home care. O primeiro deles, Alex, a gente até já sabe, né? Que a gente fala assim, mas home care é só para casos graves e terminais, né? Essa pergunta. Pois é. Não, gente, não é só para casos graves e terminais. A gente tem uma quantidade grande de pacientes que fazem somente a atenção domiciliar. O que é a atenção domiciliar? Aqueles casos de gerenciamento de pacientes crônicos. Sou cardiopata, preciso ter o acompanhamento da enfermeira semanal para saber se está tudo ok, da nutricionista para ter uma alimentação boa e da visita do médico, para pedir os exames, para verificar se toda a parte clínica está ok. Então, a gente não precisa ter o atendimento de uma internação domiciliar 6, 12 ou 24 horas, o tempo inteiro. A gente pode ter apenas para uma fisioterapia ou para este caso, como eu citei agora. Então, a gente tem uma gama ampla aí. Pois é, e o número 2 justamente diz isso, dos mitos, né? O paciente do home care não teria o mesmo suporte dos hospitais, o que não é verdade, porque se pode até colocar uma UTI dentro de casa, né? Verdade, Regina. Então, a gente consegue montar, claro, o paciente, qual é a característica do paciente? Estar estável clinicamente, o home care precisa disso. Mas a gente consegue montar uma UTI em casa com aparelhos de ventilação mecânica, então é aquele paciente mais dependente que está em coma, ao invés de ficar no hospital suscetível a algum tipo de infecção, ele vai para casa com toda a assistência de ventilação mecânica, o oxigênio portátil quando se faz necessário, além de uma bomba de infusão, se for também necessário, um guindaste para a locomoção dele, retirar da cama para colocar numa cadeira, para levar até o banho. Então, tudo isso a gente consegue montar com a mesma qualidade no hospital. Possibilidades, tu vê. Quantas possibilidades a gente tem. E essa qualidade, né? A pessoa conseguir ficar em casa tendo uma estrutura ampla de atenção, né? Com a qualidade equiparada à de um hospital de ponta, porque na verdade ali a gente está falando de um paciente sendo atendido por um profissional. Às vezes num hospital, um único profissional atende mais de 5, 6 pacientes. Sim. Não, e na verdade um profissional que está ali, mas é uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Então, por trás disso, né? O mito número 3 vem justamente por isso, porque são tantas possibilidades que a gente pensa logo isso. Mas é um serviço muito caro e muito inacessível. A gente vai desmistificar isso então, gente. Hoje o home care ele tem diversos valores e tamanhos. A gente consegue enquadrar um paciente desde a parte de uma internação com um técnico de enfermagem, que daí precisa ser realmente um profissional habilitado, mas também temos os pacientes de cuidadores. E não necessariamente esse paciente precisa ser atendido todos os dias da semana. Pode ser segunda, quarta e sexta, ou eu só quero para finais de semana, ou então vem alguém aqui a partir apenas de segunda a sexta. Então a gente consegue montar e se encaixar dentro do orçamento da família, dentro daquilo que é necessário, sempre buscando o melhor preço, sempre buscando o melhor atendimento junto com o melhor preço. Quer dizer, as pessoas podem contrapropor também. Chega Pode, a dizer, olha, claro, gente, pra mim eu queria assim, mas tá meio salgado, dá pra gente melhorar E a isso? gente tenta montar, exatamente, da melhor maneira. É fazer o revezamento, às vezes um dia 12 horas, outro dia 6, para tentar se encaixar dentro do atendimento mesmo. Isso a gente está falando de internação, mas daqui a pouco pode ser somente uma atenção quando a gente faz uma avaliação desse paciente, né? O quarto mito, na verdade, é um mito que eu até não ouvi e realmente não concordo, que é a questão de que o paciente ficaria isolado e sem interação. Acho que é justamente o contrário, né? Porque ele fica no seio da família. É que nessa aí, Regina, é a comparação do home care com uma clínica geriátrica, né? Só que eles esquecem que numa clínica geriátrica tem o horário da visita, às vezes não pode visitar todos os dias, tem somente final de semana. Então tu imagina que um paciente em casa vai ter a visita familiar a hora que ele quiser, o tempo que ele desejar.
Além disso, ele vai ter toda uma equipe multiassistencial que vai até a casa e vai interagir com ele o tempo inteiro. Não, então, e o profissional que vai ter todos os cuidados para que ele possa receber essas visitas e essas pessoas no quarto. Porque no hospital, muitas vezes, é justamente o contrário, na clínica também. A gente tem até medo de entrar, justamente, porque a gente sabe que o hospital é um lugar com muitos doentes, enfim. Lá não, porque todos os cuidados estão sendo tomados. Para essa pessoa. Para essa pessoa. Exato. E pela equipe. E pela equipe. Exato, Regina. Exato. E o último mito que seria que a família, isso eu já ouvi também. Ah, mas isso aí, a família precisa entender muito de saúde, precisa saber de como cuidar de doente, porque senão como é que a família vai poder ajudar, enfim, no home care? Pois é. E esse mito, às vezes, é o medo da família, né? Às vezes a família acha que não vai conseguir ter aquela estrutura dentro de casa e opta por levar para uma clínica. E não, a família, na verdade, tem que ficar com o carinho, é com o amor. Ela precisa fazer a sua doação disso que é tão importante quanto um medicamento para esse paciente. Então, a família não precisa se preocupar com nada. E a gente vai dar toda na verdade, a orientação para essa família. E a explicação do quadro daquele paciente. Claro que eles vão ficar com um pouco de receio, e isso é normal, mas toda a dúvida vai ser eximida pela equipe. Ou seja, vai haver orientação. Aqui precisa ser assim, aqui precisa ser assim. Exato. Assim. Até a orientação de como organizar a casa, do que tem que mudar dentro de casa. Porque às vezes o medo é esse. Será que a minha casa comporta esse paciente? Será que numa emergência, como é que a gente vai fazer? Mas tem o suporte, o background atrás, para a pessoa realmente se sentir segura no processo. E a ACG trabalha com segurança do paciente do início ao fim. Todas as etapas são voltadas para isso, que foi o nosso tema durante o ano de 2024 todo, né, Regina? Exatamente. Segurança do paciente que a gente trouxe aqui, lá no nosso YouTube da ACG, tem lá direitinho toda essa nossa série de 2024, e esse ano a gente está trazendo essas novidades aí do home care. E que sim, sempre são muito importantes para todo mundo, mesmo quem ainda não precisa, tomara que nunca precise, mas, né, e a gente até falou esses dias que até os adolescentes já estão precisando, né, desse serviço. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente traz aqui as explicações. Obrigada, viu, Alex? Obrigado. Como sempre. Até sábado que vem. A terapeuta Josie Pacheco destaca hoje o Junho Roxo, que é o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Um tema delicado, mas essencial, que chama todos nós à reflexão e ao cuidado. Bom dia! O mês de junho traz muitas campanhas de conscientização. Hoje eu trago, pessoal, uma reflexão sobre o Junho Roxo. O Junho Violeta ou Junho Roxo é o mês dedicado à conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa. A campanha se estende por todo o mês de junho e busca sensibilizar a sociedade sobre a importância de proteger e valorizar os idosos. Quero ressaltar, Regina, que as terapias integrativas para idosos oferecem abordagens complementares à medicina convencional, buscando promover o bem-estar físico, mental e espiritual. São auxiliares no tratamento de traumas vivenciados pelo idoso, atuam no alívio de dores, na redução de ansiedade e depressão, na melhoria da qualidade do sono, no fortalecimento do sistema imunológico, no tratamento de doenças como Alzheimer, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, cardíacas, entre outras. As práticas integrativas contribuem para a prevenção de doenças, promoção da independência, da melhoria da qualidade de vida do idoso. Bom final de semana a todos. Obrigada, Josi. E essa é para colocar na agenda, né? O grupo Fundo de Quintal, que é uma das maiores referências do samba brasileiro, chega a Porto Alegre para uma apresentação especial no dia 18 de julho, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana. Os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Simpla. E outra dica também é a exposição Os Caminhos de Santiago na Galícia, que marca o início das celebrações do mês do Caminho de Santiago. Até o dia 27 de junho de 2025, o Museu de Arte do Paço Municipal, no coração do Centro Histórico, abre as suas portas para uma verdadeira travessia sensorial. Olá, eu sou Adriana Reis, presidente da Casares. Quero te convidar para vir participar conosco do mês do Caminho de Santiago. Exposição fotográfica, amostra de filmes e palestras. Um evento todinho dedicado a essa experiência magnífica que é o Caminho de Santiago de Compostela.
Para você ver toda a nossa programação, entra no site da Casargues, www.acasargues.com.br. Legal. Vocês já ouviram falar no duelo de pianos que acontece aqui em Porto Alegre? O evento envolve 2 pianistas que são desafiados pelo público a tocar canções de diversos estilos, como pop, rock, MPB, num formato de improvisação. Agora é hora do Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar, meu nome é Sofia e eu quero te convidar para um programa diferente aqui em Porto Alegre. Toda quinta-feira rola o Duelo de Pianos, que é o primeiro duelo de pianos do Brasil. E diferente do que pensam, o duelo de piano não é entre os pianistas. O duelo acontece contra a plateia, porque a plateia pede as músicas e os duelistas têm que se virar para atender os pedidos. É uma experiência muito interativa e bem divertida. Se você quer conhecer o duelo de pianos, vem para cá no Encoraçado Botequim toda quinta-feira. Band Mulher vai para mais um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher. Você sabia que a acne também pode surgir na fase adulta? A doutora Stephanie Seolin explica tudo sobre acne feminina e os cuidados ideais para a pele. Comigo, eu fui lá no consultório dela. Mais uma vez, direto aqui do consultório da doutora Stephanie Maynard Seolin. Hoje para falar de uma coisa que eu acho que vocês vão se lembrar, as pessoas mais velhas aí, 40 a mais. Muitas vezes a gente reclamava quando era adolescente daquelas espinhas, né? Não tinha como tirar, não sabia e tal. Aí, muito que bem, a gente levanta um dia mesmo depois dos 40 anos e encontra lá o quê? Uma espinha. Inacreditável. É possível isso, Stephanie? É o mesmo tipo de espinha lá da adolescência? É um pouquinho diferente, mas é sim, é acne, então, mas a gente chama de acne da mulher adulta. O que muda? Que é uma acne mais persistente, que não passou. Então, a gente tem mulheres de 20, 25 anos, 30, 30 e poucos, 40, 50, que ainda continuam apresentando acne. E às vezes então, é uma só, né? É uma acne persistente. Olha, sortuda de quem tem uma apenas, porque geralmente fica aqueles poros mais dilatados, alguma coisa de cravinho no nariz, no queixo, lesões mais próximas às vezes do cabelo, dessa região do terço inferior da face e do pescoço. Então a acne da mulher adulta é muito chato, porque não tá mais na fase, ninguém mais quer ter espinha nessa idade. E tem uma causa ou causas para isso? É multifatorial, tem a ver com alimentação, tem a ver com as alterações hormonais, tem a ver com uma tendência genética e uma produção aumentada de oleosidade, mas o que eu quero salientar aqui é que nós temos tratamento. Então, nós temos tratamentos, inclusive via oral, que a gente chama que são off-label, que é o quê? O tratamento com Roacutan, por exemplo, é um tratamento conhecido. Roacutan é uma medicação super conhecida para tratamento de acne na adolescência, para acne grave. Mas já na Europa, há muitos anos, o Roacutan, ele é uma medicação muito antiga, que nós conhecemos muito todos os efeitos e todas as indicações. Então, ele já é usado há muito tempo, off-label, que é fora assim, como é que eu vou explicar? Quando a gente vai tratar a acne com Roacutan, nós temos uma dose mínima, uma dose máxima, calculada pelo peso, tudo isso para ter um efeito a longo prazo. Quando a gente usa uma medicação off-label, quer dizer que a gente usa doses diferentes, que não são pré-estabelecidas para um tratamento tão longo. Então, a gente pode usar na mulher adulta uma dose muito baixinha,
que são 2 comprimidos na semana ou 1 comprimido na semana. Então é uma dose muito baixinha, mas que na mulher adulta faz controle da oleosidade, muda esse ciclo da produção da acne e faz com que ela fique bem. E tem uma outra vantagem que é pouco conhecida, que ele tem um efeito anti-aging quando é usado nessas doses baixinhas. Então ele ajuda na renovação celular da pele. Então essa renovação ajuda a evitar rugas finas, ajuda na oleosidade do couro cabeludo. Então quem tem o cabelo muito oleoso, quem tem dermatite seborreica, sabe? Já ajuda nesses outros casos também. Então são muitas as pacientes depois dos seus 20 anos que tem uma acne que não justifica aquele tratamento mais intenso com Roacutan, com doses altas, que tem mais efeitos colaterais e que a gente consegue usar essas doses baixinhas com ótimos benefícios, principalmente as mulheres depois da menopausa. Sim. Porque aí não tem mais a preocupação também com a gravidez Sim. que o Roacutan causa. Fora isso, também os cuidados diários, né, de produtos com a pele. Não, agora eu ia te perguntar isso, que a mulher, na verdade, quando ela vê aquela espinha ali, né, a orientação na adolescência, pelo menos, sempre era não espremer a espinha. Ela não mexe nessa espinha também. Continua sendo, porque quando mexe na espinha, quando espreme, traumatiza a pele, escoria a pele e aí causa manchas e cicatrizes. Então a gente continua orientando a não mexer, não ficar futricando, nem nada assim. Nós temos produtos secativos, nós temos alguns curativos hidrocoloides muito bons hoje que pode colocar de noite em cima da acne para no outro dia remover. Posso maquiar normal em cima da acne? Olha, o ideal não seria, não. porque principalmente se a lesão estiver aberta, né? Porque a maquiagem pode entrar ali e inflamar ainda mais. Mas, quando está fechadinho, pode. Eu não acostumo deixar as pacientes com acne e sem maquiar. Sim. Às vezes o que eu peço é para colocar um microporezinho cor da pele em cima da lesão e maquiar ao redor. A gente tem justamente que usar para disfarçar aquela espinha. Para não piorar, né? Para não infeccionar ainda mais. Mas então é isso, tá? Não se apavorem, existe sim a espinha aí depois dos 30, 40 anos, mas tem tratamento, só procurar a doutora Stephanie. Então tá, e hoje eu tenho aqui comigo o Ricardo Leonel, ele que é proprietário de ótica e tem vários projetos aí com relação a crianças, né, enfim, com relação à visão. E por isso a gente está trazendo ele hoje aqui. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Ao Bom Band de Mulher. Né? E aliás, a gente tem visto um aumento grande, né, de número aí de crianças com problemas de visão, né, e usando óculos, inclusive. A gente pode dizer que o nosso amigo celular e o nosso amigo computador são aí alguns dos causadores disso? Sem dúvida, Regina. As telas, né? Hoje a criança fica muito tempo com o celular, com o computador, televisão, né? Inclusive tem lentes com filtro azul, que são lentes especiais para esses casos também, né? Mas não só isso, o que a gente está mais preocupado atualmente é em alertar os pais quanto à necessidade de levar o seu filho no oftalmologista. Né? Pois é, às vezes... É isso que eu ia te perguntar, que idade? Porque às vezes os pais nem sabem. A gente tem visto vídeos, inclusive na internet, de bebês que não estavam enxergando. Quando é colocado um óculos, o bebê começa a enxergar a mãe e o pai, quer dizer. Exatamente. Tem que levar muito cedo, então. O ideal é o teste do olhinho logo que nasce, né? Depois, com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, vai fazendo o teste, né? Esse que comentou sobre a questão de enxergar o pai e a mãe, né? São casos que são detectados de catarata congênita, né? De presbiopia, me enrolei aqui. De miopia, quer dizer, sim. Miopia, Sim, são vários sintomas, na verdade, são vários problemas que as crianças podem ter e que os pais nem sabem. Exatamente. Olhinho cansado, né? E olha que é olhinho cansado. Pequenininho ainda. Quando nasce já, né? Como eu já falei antes, a catarata, o estrabismo, que é muito fácil de detectar, né? É fácil detectar tumores. Pois né? Logo lá, 6 meses, com 1 ano de idade, né? Então, essa importância de levar o filho, né?
e fazer esse exame, né, pode mudar a vida dele. Com certeza, para o resto, pro resto da vida. Agora, muitos pais também pensam assim, mas como é que eu vou fazer meu filho usar óculos? Ele que pula, ele que corre, ele que está na escola, e se esse óculos quebra e tal? Mas aí que tá, a gente tem algumas imagens aí para mostrar justamente de uma tecnologia que é a nanotecnologia, né? Exatamente. Que é muito boa, olha ali, a gente está vendo já, para crianças e justamente até para também esportistas, enfim, né? Crianças, nós tivemos casos de crianças que chegaram a quebrar 6 óculos durante o ano. Meu Deus, que prejuízo. Com o risco, além do prejuízo financeiro, né, com o risco de machucar o olhinho. Claro. Né? Quebra, a lente salta longe, fica sem óculos 2, 3 dias, né? Com essa tecnologia da Nano, isso foi resolvido. Né? É uma armação praticamente inquebrável. Já teve casos de clientes que passaram com o carro por cima. Meu Deus. Né? A haste saltou longe, como eu vou demonstrar agora ali. Voltou e encaixou de novo, né? E coloca no rostinho e fica tudo perfeito. Ele não entorta, não tem problema de quebrar. E essa tecnologia a gente consegue usar também não só para crianças, mas para esportistas, né? Para quem anda de skate, para quem anda de moto, para quem anda de bicicleta, capacete. Coloca o óculos, ele fica pressionado no capacete, né? Ele faz esses movimentos e o óculos não quebra, ele tem essa elasticidade, né? Inclusive ele vem, como eu mostrei antes ali, um detalhe que tu tira da haste, né? E coloca no lugar da haste um elástico para prática de esporte. Sim. O capacete também. E não só para crianças e esportistas, mas também para idosos. Eu já visitei clínicas de repouso que tinham 30 pessoas e 28 estavam com o óculos quebrado na gaveta. Nossa! Porque o idoso, o que acontece? Ele dorme, né? Sim. Faz esse movimento aqui, o óculos quebra, né? E às vezes até senta em cima do óculos, né? Senta, vai trocar a roupa, deixa em cima do óculos. Então, realmente, claro que hoje em dia a gente precisa ter esse material mais duradouro, né? Exatamente. Porque tanto crianças, quanto idosos, quanto esportistas, é bem isso. A gente não quer estar... claro que para ótica é bom, mas a gente não quer estar trocando de óculos toda hora, né? Sim. Precisa ter algum material durável. Para ótica é bom, mas é que dentro da nossa metodologia de trabalho, eu tenho que satisfazer uma necessidade do cliente. Eu não quero vender 5, 6 óculos para ele, dar prejuízo para ele em pouco tempo, com o risco dele machucar o rosto, né? Então eu prefiro vender um óculos com segurança, né? Com a lente correta, né? De acordo com a receita, sempre com um oftalmologista, né? E vender um produto que vai realmente satisfazer a necessidade dele, né? Acontece muito no nosso ramo, chega clientes lá com óculos que pagaram 5, 6, 10 mil reais e não satisfaz a necessidade. Né? Porque eu tenho que conversar com o meu cliente, né? Onde tu usa mais a visão? No computador? Não adianta eu fazer um óculos para ele para longe se ele vai olhar para perto. Tem uma responsabilidade tua, né? Exatamente, eu fazer um óculos para perto se ele passa o dia olhando para longe. Então esse questionamento com o cliente de saber qual a necessidade dele realmente que precisa, né? Eu posso muitas vezes com um óculos de 10 vezes um valor menor do que ele gastaria, satisfazer a necessidade dele. Que esse é o nosso objetivo, é satisfazer a necessidade do cliente. Esse cliente vai ficar satisfeito, né? Ele vai voltar sempre, ele vai nos indicar e o problema dele de visão está resolvido. Nós conversamos já, eu e o Ricardo, uma época que eles tinham um projeto com o Instituto Montserrat, que vocês doavam óculos, né, para crianças e tal. Esse projeto, inclusive, foi afetado pela enchente, né? Também. Mas hoje vocês têm alguns outros projetos, enfim, com o Instituto Montserrat. Instituto Montserrat, sim. Com mulheres com gravidez indesejada, né, que têm dificuldades, tem abandono de pais. Lá em Gramado também nós temos um grupo de adolescentes que a gente acompanha. Então, o Instituto Montserrat é muito uma visão de que eu consegui compreender, né, que quando Deus me deu o dom de trabalhar com óculos, era importante porque eu preciso sustentar minha família, eu tenho meus funcionários, eu tenho meus fornecedores, né? Então é uma rede, eu gero impostos, é uma rede de pessoas que são beneficiadas, né? Mas o dom de servir, assim como é o teu caso também, né? A gente poder ajudar pessoas através do nosso ofício, né? Exato. Então eu ir lá na ilha, lá no Sabiá, uma criança que tinha 11 anos de idade, que tinha extrema dificuldade de aprendizado, que não conseguia enxergar o quadro porque ela tinha 4 graus de miopia e não sabia ler.
E hoje essa criança ela tem uma Bíblia dentro de casa e na hora do jantar ela é a única criança que lê, né? E a família dela inteira analfabeta. Então ela mudou a expectativa de vida dela e está mudando da família junto também, né? Através de um ato que é baseado no nosso ofício, que é fazer as pessoas enxergarem melhor também. E aliás, isso que tu fala sobre muitas vezes a criança não conseguir enxergar, nem sabe por que está indo. Por exemplo, os pais assim, mas vem cá, o fulano está indo tão mal na escola. Regina, muitas vezes a criança está sentada lá no fundo, né? E não enxerga já direito, então tem que arrumar uma série de coisas. Eu tive uma conversa com uma oftalmologista de Canoas essa semana, a doutora Roberta, e ela me disse que é impressionante o número de crianças que chegam no consultório, nunca consultaram, né? E que elas têm dificuldade de aprendizado. Elas são muito agitadas, ou elas são muito quietas, né? Simplesmente porque elas não enxergam. Né? Então, o não enxergar gera ansiedade, né? Gera o agito, gera o não querer mais estudar, né? E a partir do momento que colocou o óculos, começou a enxergar bem, ela tem o prazer em fazer aquilo ali, o estado de humor dela muda, o aprendizado muda, né? Muda a vida. Mas olha, obrigada pela tua entrevista aqui, viu, Ricardo? E é um assunto que a gente realmente precisa tocar aqui e que os pais precisam se dar conta, né? De que precisam levar de bebê já, né? Para fazer o exame lá. Obrigada, viu? Eu agradeço. Sucesso ainda mais aí no teu trabalho. Obrigado. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Band Mulher, você sabe, tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Então, beijo pra vocês, ó. Bom fim de semana, boa semana, até sábado que vem.